Vamos ler, irmãos, Deuteronômio 6, do verso 4 ao verso de número 7. Eu quero falar nesta noite, por ocasião do Dia dos Pais, sobre este grande dever, que é o maior dever de um pai. O maior dever de um pai é imitar a Deus como pai, provedor, protetor, e para isso Deus nos deu algumas instruções. Deuteronômio 6, o texto está projetado aí no slide. Também eu costumo pregar com slides, mas hoje eu vou fazer essa exceção. Nós lemos assim, Deuteronômio 6, versos 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Como os irmãos sabem, Deuteronômio foi escrito por Moisés no limiar da herança, ou seja, eles estavam bem próximos de colocar o pé na terra prometida. E a fórmula para que a geração futura não se esquecesse de Deus era que os pais se levantassem, contassem para os seus filhos o poder de Deus, a glória de Deus e seus feitos. Lá nos Salmos, que nós lemos aqui na liturgia, o Salmo 78 diz isso, que os pais, a geração anterior, é responsável por se levantar e contar para os seus filhos os louvores de Deus, aquilo que Deus fez, como Ele fez, para que a geração futura não se esquecesse de Deus. Quando uma geração se levanta e se esquece de Deus, nós temos um fracasso que acontece lá no livro dos Juízes, onde cada um faz o que acha mais justo, o que acha mais correto. E a forma de Deus para que os nossos filhos não se esqueçam dele é justamente inculcar a palavra do Senhor na mente, no coração deles. Como? De modo repetido, de modo enfatizado, de modo contínuo. É isso que Deuteronômio nos ensina. Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. É assim que a palavra de Deus nos ensina a ser pais, mães também, piedosas e piedosos na presença dele. Mas quando você olha para a Escritura, meus irmãos, você percebe que há uma lista grande de pais que enfrentaram o problema com seus filhos. Mesmo os personagens bíblicos não são perfeitos, eles também têm seus problemas. Por exemplo, Adão teve um filho que seguiu a Satanás e matou seu irmão. O texto bíblico diz que Caim era do maligno. Ora, o primeiro homem e a primeira mulher tiveram problemas de família. Caim era do maligno, por isso ele matou Abel. Noé amaldiçoou um dos seus filhos, chamado Cão, que zombou dele enquanto o viu nu na tenda e embriagado. Isaac teve Esaú, que desprezou a herança e depois tentou matar o irmão que roubou-lhe a primogenitura por meio de engano. Claro que ele tinha feito um contrato no campo, ele comeu a sopa vermelha, ele vendeu o seu direito, mas depois ele queria matar Jacó, e Jacó teve que sair fugido. Veja que Isaac tinha piedade, temia a Deus, herdou a bênção de Abraão, e mesmo assim teve que enfrentar problemas de família com um dos seus filhos, que inclusive se casou com duas cananitas e trouxe muito desgosto para a vida de Isaac e para a vida da sua mãe também, Rebeca. Ló teve duas filhas que o embebedaram e mantiveram relações sexuais com ele, da onde surgiram dois povos, não é? As filhas de Ló embriagaram seu pai, e os seus filhos nasceram para ser vergonha entre as nações. Os amonitas
O próprio Jacó, meus irmãos, que teve 13 filhos, contando com Diná, entre eles, 11 dos filhos venderam José. Um dos seus filhos, o mais velho, se deitava com a sua concubina, e 2 dos seus filhos mataram os homens de uma vila inteira que desonraram Diná, foi Simeão e Levi. Então note que o próprio Jacó também teve dificuldade com os filhos. Quem não tem dificuldade de criar filhos? Quem não tem problema? Quem não enfrenta lutas? Quem não enfrenta labores? Mas a palavra do Senhor nos dá direção nesse sentido. Arão, meus irmãos, viu 2 dos seus filhos serem mortos por oferecerem fogo estranho. Esses foram Nadab e Abiú. Eli teve seus filhos, Rofni e Finéias, considerados como ladrões e adúlteros. Que dor para o pai ter filhos considerados ladrões e adúlteros. Samuel também teve filhos que corrompeu o seu povo, a ponto dos filhos de Israel não quererem mais juízes. Veja que esses homens falharam em alguma medida. Davi teve um filho chamado Absalão, que matou Aminon, que foi incestuoso, se deitou com a sua meia-irmã, que era, por sinal, irmã de Absalão. Absalão matou Aminon. Absalão perseguiu também o próprio pai para tirar-lhe o trono. Salomão teve um filho chamado Roboão, que dividiu o reino no meio e quebrou o reino inteiro, porque o reino do norte, depois que foi vencido pela Síria, nunca mais subsistiu, e só o reino do sul, com as 2 tribos, é que foi mantido mesmo depois do cativeiro, em 586, quando a Babilônia levou todos eles cativos. Veja, por uma decisão de um jovem indouto, inculto, chamado Roboão, que não ouviu os mais velhos, o reino inteiro foi dividido. E olha que Salomão é um homem muito sábio. Lá em Ezequiel 18, nós lemos a respeito de um pai justo, que gerou um filho ladrão, blasfemo e não religioso. E lá em Ezequiel 18 se diz que a responsabilidade deles era pessoal. E fora da Bíblia, meus irmãos, nós temos muitos pais piedosos, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, pais de modo geral, que não têm nenhuma função eclesiástica, crentes piedosos, que sofrem com seus filhos, porque seus filhos abraçam o erro, a apostasia, o pecado, e o coração dos pais sofre com relação a isso. Mas a palavra do nosso Deus nos ensina qual é o nosso dever. Qual o dever de um pai? Basta ensinar a verdade. Quando a palavra de Deus diz aqui, no texto que nós lemos, tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás, ou seja, das palavras de Deus. Esse é um processo de esculpir. É como se nós estivéssemos fazendo como esse homem aí da imagem, que está esculpindo uma figura inteligível. É como se nós estivéssemos moldando a mente dos nossos filhos na verdade e esculpindo o cérebro e o coração deles para que eles amem a Deus e permaneçam na verdade. É claro que isso não depende de nós não somos o Espírito Santo, mas nós temos um dever. Qual é? De moldar a mente dos nossos filhos. Vocês sabiam que os filhos dos muçulmanos são os filhos que menos desistem da religião dos seus pais? Menos de 2% dos muçulmanos desistem da religião dos pais, porque eles são tão bem moldados, tão bem trabalhados, que os filhos do futuro permanecem ali e ficam ali naquela religião, mesmo sendo a religião do erro, a religião da violência, a religião de um Deus cruel, porque Alá é um Deus cruel, ele é um soberano cruel. Alá não tem sequer filhos, ele só tem súditos. Alá não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas permanecem nessa religião, porque seus pais trabalham muito bem sua mente, seus corações, e poucos muçulmanos desistem da fé muçulmana. Ao passo que os cristãos, como os pais normalmente são descuidados,
A verdade precisa ser ensinada, diz o texto bíblico. Ouve, Israel, fala essas palavras que hoje te ordeno, inculca aos teus filhos. A palavra precisa ser enfatizada. Dela falarás em tua casa. A palavra precisa ser repetida, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. E a palavra precisa ser vivida. O verso de número 8 que nós não lemos, em Deuteronômio diz: também as atarás com o sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Os judeus tomaram isso de modo bastante literal, e eles escreviam trechinhos da Bíblia e colocavam nas caixinhas de couro que amarravam nas mãos. Eram os filactérios. Eles amarravam essas caixinhas de couro também aqui entre os olhos, com pequenos textos da palavra de Deus. Mas não era isso que Deus estava dizendo. Deus queria que eles amarrassem caixinhas de couro na testa ou no braço. Deus queria que eles guardassem esta palavra na mente e no coração, e tivessem à mão acesso rápido à palavra para corrigir suas vidas e andar de acordo com a verdade. Então, qual é o maior dever de um pai? O maior dever de um pai é ensinar o seu filho a verdade, é contar para as gerações futuras o poder de Deus, o louvor de Deus, a glória de Deus. Às vezes nós nos preocupamos se os nossos filhos serão grandes homens ou grandes mulheres, advogados, médicos, ou, sei lá, professores universitários, engenheiros, físicos, químicos, biomédicos, veterinários. Nós queremos um futuro promissor e trabalhamos para isso. Mas nada disso importa, meus irmãos, se os nossos filhos não temerem a Deus, se eles não andarem nos caminhos do Senhor. Então nós deveríamos pensar em treinar os nossos filhos para o Evangelho, para Deus, e assim a verdade de Deus vai sendo ensinada, enfatizada, repetida e vivida na vida do povo de Deus. Algumas instruções gerais das Escrituras nos ensinam que a responsabilidade dos pais, nesse caso pai e mãe, é aprender que os filhos são herança do Senhor, é aprender também que os filhos são presentes de Deus para nos aperfeiçoar quando nós passamos a ser pais ou mães, né? Então muita coisa muda, essa responsabilidade aumenta muito. Quando você está trabalhando e volta para casa, tem um bebezinho lá no berço, você corre para olhar, para ver se está tudo bem, para dar um cheiro, um abraço. É um momento muito bom. Mas a criancinha vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai adquirindo um caráter próprio, e nós vamos também sendo moldados para treinar os nossos filhos como um presente que Deus colocou nas nossas mãos. Ninguém é capaz de ser pai, mãe, perfeitamente nos moldes bíblicos. É o Senhor que nos transforma, é Ele que vai moldando o nosso coração, é Ele que vai nos ensinando a cuidar dos nossos filhos da maneira mais adequada, da maneira mais correta. Então, pais, vamos olhar para os nossos filhos como Israel olhava. As crianças eram importantes porque elas eram como um presente de Deus para aperfeiçoar a nossa própria vida. Deus também ordena que os pais exerçam a autoridade. Felizmente, esse é um princípio que está sendo banido, né? Por força das mídias, por força dos governos tiranos. Os pais não podem mais exercer a autoridade sobre seus filhos. Mas na igreja de Deus não existe isso. Os pais ordenam aos seus filhos, eles exercem a autoridade na vida dos seus filhos, não de maneira despótica, tirana, mas de maneira amorosa, conduzindo o filho a toda a verdade. E como nós lemos lá na Escritura, na liturgia, em Efésios, Deus ordena que nós sejamos também pais justos, não provocando nossos filhos a ira. Às vezes nós somos capazes de provocar
usando de despotismo, tirando dos nossos filhos certos privilégios, e isso provoca nossos filhos a ira. E a responsabilidade dos filhos, de acordo com a Escritura, é que eles sejam obedientes. A gente leu isso também em Efésios, e Deus ordena que pai e mãe sejam honrados pelos seus filhos. Como nós falamos e lemos no Salmo 75, o dever de nós, pais e mães, é, de acordo com este texto, ordenar os nossos filhos para que eles sejam ensinados no caminho de Deus. O texto diz: ordenando aos nossos pais, Salmo 78:5, que os ensinassem aos seus filhos. Veja que esse processo está de acordo com aquilo que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, de inculcar, de ensinar, de enfatizar, de ordenar as palavras de Deus para a vida das nossas crianças. E o texto de Efésios, como eu mencionei, o 6:4 diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Dr. Thompson escreveu em um dos seus livros, usados inclusive como base para esse sermão, a seguinte frase: o plano de Deus é que haja uma bela parceria entre o lar e a igreja local. Na verdade, a intenção de Deus é que o lar cristão seja um microcosmo do corpo de Cristo. Pastor, mas eu não preciso inovar, eu não preciso criar coisas novas, a igreja não precisa chamar a atenção dos jovens, da criança, não precisa ter uma programação especial. Nada disso, meus irmãos. Nós não precisamos de padrões novos e criativos. A fórmula é: pais discipulam em casa, levam seus filhos para uma igreja fiel, e lá na igreja fiel eles recebem o Evangelho e seus filhos crescem temendo a Deus. Hoje nós batizamos 2 filhos da aliança lá em Caruaru, e nós temos visto como as crianças acompanham o culto em silêncio. Elas já aprenderam a amar o culto solene, elas participam cantando, orando, ouvindo a instrução, e depois que o culto termina, a gente toma um café da manhã, elas vão para esses salões e recebem a instrução numa linguagem mais apropriada. Mas nós não tiramos as nossas crianças do culto, porque elas não precisam de programação especial, elas precisam ouvir o Evangelho. Nós não precisamos de um culto para o jovem, um culto para o bebê, culto para a criança, culto, nada disso. Nós precisamos de uma igreja fiel, que se reúne, que prega o Evangelho, e isso é o suficiente. E se os pais cumprem o seu dever, instruindo os seus filhos em casa, então nós temos uma parceria perfeita. O lar cristão se torna o microcosmo do corpo de Cristo. E aí então a fórmula vai funcionar. Não é muito fácil, não é? Mas esse é o nosso dever. Nós não podemos discipular os nossos filhos, essa é uma lição importante para nós, além do nosso próprio nível de discipulado. O que é que isso significa? Meu filho não vai saber mais da verdade de Deus do que eu sei, porque se eu é que estou ensinando para ele, então eu preciso buscar mais, conhecer mais, entender mais, para eu comunicar a verdade para ele. Normalmente é assim, né? Um aluno pode superar o seu mestre, mas normalmente os nossos filhos não pensam em superar os pais quando o assunto é discipulado cristão. Por isso, meus irmãos, o nosso nível tem que ser avançado. Quando a gente recebe aqueles recadinhos da escola, escritos pelos nossos filhos que estão aprendendo a ler, falando da importância que nós temos na vida deles, pais, mães, a gente encara o tamanho da nossa responsabilidade. Às vezes os filhos falam francamente: pai, você é o meu exemplo de fé, perseverança, amor, bondade. E não porque a professora mandou eles escreverem, mas porque eles escreveram de todo o coração. E então nós entendemos o tamanho do nosso dever como pai, como mãe. Portanto, o discipulado que funciona intencional
A gente conta para o nosso filho, para os nossos filhos e para a geração futura as mesmas e as mesmas histórias, sem novidades. Para quê? Para que eles sejam treinados em todo bem e para que isso esteja integrado à vida diária. Então, o objetivo maior do discipulado, quando nós tratamos dos nossos filhos, é que nossos filhos se regozijem na graça de Deus e desejem amá-lo e obedecer. Eles precisam saber o que Deus fez por eles. O que é que Deus fez por eles? Então, nós precisamos contar isso para os nossos filhos, né? Há 4 áreas aí de discipulado que nós podemos integrar os nossos filhos. Nós podemos ensiná-los como viver no lar, como viver na comunidade, como viver na igreja e como viver no mundo. E para isso, é claro, nós temos que usar a instrução da palavra do Senhor. Repito, meus irmãos, ser pai não é uma tarefa fácil. Nem todos nós somos suficientes. Às vezes, um homem nem recebe o dom de ser pai. Ele recebe o dom de viver de modo celibatário. E às vezes, homens mau caráter têm muitos filhos em muitos lugares, muitas mulheres, e sequer cuidam dessas crianças. Mas nós estamos falando de homens de Deus, homens santos, que querem discipular seus filhos de acordo com a verdade. Talvez você não tenha filhos pequenos, mas seus filhos já cresceram. E talvez você já os tenha perdido e eles estão construindo a vida deles. Não desista de orar por eles. Lembre-se, você não é o Espírito Santo. Mas como disse o famoso pregador nos últimos dias, você tem acesso ao Espírito Santo por meio da oração. E por meio da oração, o Espírito Santo pode sim trabalhar na vida dos seus filhos. Mesmo que ele já tenha crescido, mesmo que ele já esteja treinando caminhos diferentes, distintos, longínquos, você pode orar a Deus e não desistir deles. Santa Mônica não desistiu de orar por Agostinho. E ele se transformou no Santo Agostinho, o homem conhecido como pai das doutrinas da graça do catolicismo, o doutor da graça. Depois de ter experimentado muita coisa ruim, ele se converteu a Deus e transformou-se no Agostinho de Hipona que nós conhecemos. Portanto, meus irmãos, esta é uma palavra para você que já tem seus filhos crescidos e longe do Evangelho. Mas nós que temos nossos filhos ainda crescendo, nós podemos influenciá-los, podemos ensinar a palavra de Deus para eles de todo o coração. Precisamos lembrar dessa intencionalidade, dessa repetição, dessa insistência e de moldar na cabeça dos nossos filhos aquilo que é verdade. Aqueles que ainda nem têm filhos, Jéssica, namorado, estão planejando noivo já, estão planejando casamento. Tem que pensar no futuro, quantos filhos, como cuidar deles, o que fazer para não perdê-los, para que eles permaneçam na fé. Essa é uma instrução justa. Estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. Deixa eu avançar aqui para não tratar de todos esses tópicos. Deixa eu avançar aqui e mostrar para os irmãos algumas aplicações de tudo que nós acabamos de ler e de falar. A primeira delas é: homens, estou falando com vocês, varões, sexo masculino, homens são os pastores do lar. Eles é que devem viver a vida comum do lar de Pedro e supervisionar o andamento da casa. É o marido que pastoreia a esposa e os filhos dentro de casa. E é importante que o marido tenha essa consciência para que ele chame sua esposa para orar com ela, para saber como ela tem desenvolvido espiritualmente, que livro da Bíblia ela está lendo, como são as suas devoções. É o marido que toma pé dessa situação e
pastoreie a sua esposa e os seus filhos em casa. Se os homens fizerem isso, certamente as nossas igrejas serão muito melhores do que o são. Segundo ponto de aplicação: não se molda o caráter dos filhos sem esforço e dedicação pessoal, especialmente dos varões. Alguém diz: pastor, mas isso é uma realidade distante para mim. Eu trabalho muito, estou muito cansado, chego em casa e não quero ter preocupação com os filhos. Eu sei, meus irmãos, que é cansativo mesmo chegar ao trabalho e o seu filho está esperando para brincar, para tirar uma dúvida, para contar alguma coisa, e você já sem forças querendo dormir, mas este é o nosso dever. Sem esforço, sem dedicação pessoal, nós não moldamos o caráter dos nossos filhos. Terceiro ponto de aplicação: carregar nos ombros a graça de ser pai envolve força, caráter, determinação, além da paciência de um escultor. Eu fico pensando como um escultor é paciente. Ele tem que bater na hora certa, no lugar certo, com a força certa, para que a escultura vá mostrando as suas formas. E sem essa paciência não há condições. Quarto ponto de aplicação: não é bíblica a ideia de que lares cristãos são perfeitos. Não é bíblica essa ideia, irmãos. Lares cristãos têm problemas também. Lares cristãos têm pais pecadores, mães pecadoras, filhos pecadores. Então não é bíblica essa ideia de que lares cristãos são perfeitos. Não tem nada de errado lá. Tem, claro que tem. Mas nós suplicamos diariamente a graça de Cristo para nos corrigir as imperfeições e sermos mais parecidos com o nosso Senhor. E por fim, aprendamos a buscar nossa satisfação e regozijo em Cristo. Às vezes tudo falha, perdemos nossos filhos, alguma coisa vai mal entre marido e mulher, mas nós devemos nos esforçar para encontrar ainda satisfação e alegria em Cristo Jesus. Em conclusão a tudo que dissemos, à luz de Deuteronômio 6, homens, pais, recebam esta tarefa árdua, mas possível de ser cumprida em Cristo, com Cristo e por Cristo. Todo dia que eu olho para as minhas crianças que estão crescendo, eu fico um pouco mais desesperado e pensando, a responsabilidade vai aumentando e não diminuindo. E eu sei que sem a graça de Cristo eu vou perdê-los, mas com Cristo, por Cristo e em Cristo eu vou conduzi-los no caminho do Evangelho. O que você espera da sua família e dos seus filhos? O maior dever de um pai em relação ao filho é apresentá-lo como um discípulo de Jesus Cristo. Eu quero terminar lendo novamente o trecho do Salmo 78, versos 3 a 8. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Está aí projetado na tela, Salmo 78, versos 3 a 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e
e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Deus nos dê a graça de comunicar aos nossos filhos as verdades santas. Amém. Vamos responder a mensagem que ouvimos, meus irmãos. Vamos cantar o hino, coloquemos de pé. Vamos cantar o hino de número 395. Muito felizes nos